E aí, bate, tranquilo? Seja bem-vindo à nossa aula de número 4, cara. Nessa aula vamos falar sobre energia potencial gravitacional. Vamos fazer alguns exercícios, para aprofundar nessa questão e logo vamos pular para a aula de energia elástica. Fecharemos com energia mecânica. Joia? Então vamos aproveitar bastante, galera. Façam os exercícios, baixem a lista de exercícios, beleza? Então vamos lá. Galera, energia potencial, o que é isso? Energia potencial gravitacional, cara, ela é diretamente proporcional à massa e à altura. Por quê? No exemplo aqui que eu peguei, olha só, nós temos a mesma altura para as duas bolinhas. A altura A, H1, HA e HB, mesma altura. Porém, nós temos massas diferentes. Uma é 500 gramas, outra 50. Ou seja, uma é 10 vezes maior que a outra. Logo, em A tem maior energia potencial, porque tem uma maior massa. Então, energia potencial é diretamente proporcional à massa. Na situação 2, nós temos a mesma massa. A massa de A é igual a 50, a massa de B também é igual a 50 gramas. Porém, nós temos alturas diferentes. Logo, a altura de A é maior que a altura de B. Logo, A também tem a maior energia potencial gravitacional. Joia? Então, energia potencial gravitacional é isso aqui. Quanto maior a massa, maior a energia. Quanto maior a altura, maior a energia. Se a altura for zero, a energia também será zero, galera. Veja só, a nossa bolinha, quando ela sai daqui e chega aqui embaixo, nós temos um H0. Então, a energia aqui, potencial gravitacional, é zero. E ela, como que acontece? Ela transforma em energia cinética. Ela tem energia potencial e depois ela vai caindo, ela vai transformando em energia cinética e chega no final, tem energia cinética, só energia cinética aqui no final. Porque o H, energia potencial gravitacional, se perdeu todo. A unidade é joule, quilograma, metro por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade e a altura dada em metro. Essas unidades também estão no SI, hein, galera? Beleza? Então vamos lá, vamos praticar. Só a prática leva a gente à perfeição. Quanto mais situações você vê aplicando, melhor, maior vai ser o seu conhecimento. Então, nesse exercício 1 que eu preparei, um bloco de massa 1 kg é arremessado horizontalmente ao longo da mesa. Escorrega sobre ela e cai livremente, como mostra a figura. Olha só, o bloco foi arremessado e tal. A mesa tem comprimento de 2 metros e um H1 igual a 1 metro. A altura, Qual é o trabalho realizado pelo peso do bloco, desde o instante em que foi arremessado até o instante que toca no chão? Olha, ele quer do instante que foi arremessado. Você viu que ele deu um monte de coisa aqui, Deu a distância da mesa, deu essa distância aqui, deu a altura. Olha só, isso aqui é cheio de pegadinha, galera. Primeira coisa, o trabalho. Ele fala trabalho é igual a energia potencial também, galera. Tudo é tipo de energia. Então, ele começa a contar a partir do momento aqui, Então, qual é a pegadinha do malandro? O cara vê, ele vai andar esse daqui, Trabalha força vezes distância, então ele vai multiplicar esse daqui, Mas só que, cara, a força está aplicada para baixo. Não existe força na horizontal. Existe só na vertical. Aí que está a pegadinha do malandro, sacou? Logo, qual que você vai usar aqui? Vamos pegar os dados. A aceleração da gravidade, a massa, essa distância e a altura. Esses são os dados. Só que essa distância eu botei até em outra cor, você não vai usar ela. Essa aí é uma pegadinha. O que você vai usar? Então, a energia potencial ela é igual ao trabalho da força-peso, que é igual a massa, 1G, e vezes a altura da mesa, cara. Por quê? O trabalho, galera, é uma força conservativa, ela não depende da trajetória. Não importa se esse bloco deu 2 piruetas aqui e chegou aqui.
O que interessa é a distância inicial e final, é o menor caminho. Então, quando você pegar uma força peso, você vai lembrar força conservativa. Então, você vai pegar o quê? Não importa. É a menor distância, é a altura. Beleza? Até porque isso aqui na horizontal não tem forças aqui para a gente calcular o trabalho. Então, o único trabalho que é executado aqui é a força peso. Então, a questão dessa, a resposta seria 10 joules e é cheia de pegadinha. O cara ia calcular através disso daqui, ó. Então, não é questão difícil, mas o conceito que eu vou passar para vocês que é importante. Lembre-se, força-peso é uma força conservativa. E a gente vai ver mais uns desses daqui lá na frente, tá? Beleza, então qualquer coisa você pausa o vídeo, copia para você fazer um resuminho, joia? Vamos lá, vamos fazer mais. Um atleta de 60 kg no salto com vara consegue atingir uma altura de 5 metros. Pode-se dizer que ele adquiriu uma energia potencial gravitacional em relação ao solo de aproximadamente, galera, que energia que ele adquiriu? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar a massa, muito simples daqui, né? Vamos multiplicar por G, multiplicar a altura. Fez esse produto, deu 3.000 e acabou. Simples assim. Joia? Vamos fazer os básicos também para a gente treinar. Não vou ficar só se limitando só a exercício complexo, não. Fazer um básico, depois a gente vai dificultando, tá? Beleza? Então, esse daí, ó, de São Paulo, essa questãozinha aí, é só você multiplicar a massa, o G e o H. Não tem mistério nenhum. Mais uma, agora da FUVEST. Uma rampa forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Nessa rampa, um jovem percorre uma distância de 4 metros, levando um carrinho de mão, onde se encontra um objeto de 60 kg. Qual a maior energia potencial que um objeto pode ganhar? Bom, galera, uma rampa com ângulo de 30 graus com a horizontal. Vamos ver aqui, ó. Uma rampa com ângulo de 30 graus com a horizontal. E nós temos o quê? Um homem percorre 4 metros. Então ele andou isso daqui, ó. 4 metros, essa distância aqui. Levando um carrinho com as mãos onde ele encontra-se um objeto de 60 kg. Qual é a energia potencial que o objeto pode ganhar? Então vamos pensar aqui, qual a energia? Como você vai, para saber a energia, a gente tem que saber essa altura. Então vamos calcular isso aqui, né? Como calcula essa altura? Usando seno. Seno é igual ao quê? Cateto oposto, que está na frente, dividido por quem? A hipotenusa, ó. Dividido por 4. Mas eu quero a altura, então eu passo para lá multiplicando, a altura é igual a o seno de 30. Tá vendo, galera? Nesse caso você teria que saber o valor do seno de 30. O seno de 30, naquela tabelinha, ele vale meio. Então vamos lá. 4 vezes meio é igual a 2. Agora sim, eu posso calcular a energia. A energia vai ser a massa G vezes H, é 60 vezes 10 vezes 2. Logo, a energia potencial aqui, ó, vai ser 1.200 joules e a resposta é a letra A. Olha só uma questãozinha da FUVEST que envolve matemática, um pouquinho de trigonometria. Ela é fácil, não é difícil, tá? Porém, o cara podia se enrolar aqui, no caso aqui, se não desenhasse, você tem que desenhar a questão, beleza? Sempre desenhe, para você imaginar a situação que está descrevendo. Então vamos lá, vamos mais uma. Uma bolinha de massa 100 kg é abandonada de uma altura de 1 metro. 1 metro de altura, beleza. Após rebater no solo, ela retorna a 80 centímetros. Considere desprezível a resistência do ar, a energia mecânica que a bolinha dissipa ao se chocar com o solo foi de... Galera, veja só, todo mundo já largou uma bola, ela vai quicando e vai perdendo energia e chega um momento que ela para, né? Então vamos imaginar aqui, você faz o desenho também. Olha, ela é abandonada aqui.
Ela bateu no chão, quicou, mas ela não subiu a mesma altura. Por quê? A parte da energia ela perdeu, então ela subiu só essa altura aqui, ó. E vai quicando e vai até perdendo energia, entendeu? Ele quer saber, ela subiu 80 centímetros, então qual foi a energia que ela perdeu? Então vamos lá. Primeiro a gente transforma, né? 100 gramas, né? Vamos transformar em quilo. Basta eu multiplicar, eu dividir por 1000, né? Multiplicar por 10 a menos 3. Então temos aqui, ó, 0,1 quilograma, divide por 1000, né? E agora eu calculo a energia na situação 1. É a abandonada de 1 metro, né? Então vou calcular aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó, de 1 metro tem quanto de energia? 1 joule. Quando eu chegar aqui, ó, a 80 centímetros, que é 0,8 metros, qual vai ser? 0,1 vezes 10 vezes 0,8. Agora sim, ele quer saber a energia dissipada. A energia dissipada, cara, é só pegar um menos o outro. 1 menos 0,8 dá 0,2. Então essa aí foi a energia que perdeu. Olha só, já estaria a resposta. É 0,2, galera. Já está até marcado. Beleza. Então sempre desenhe a questão. Tá? Para você imaginar. A questão como essa aqui, você tenta imaginar. Por isso que é bom fazer exercício e vou te dando essas dicas. Por isso que você vai pensando, já quando você pegar um exercício, desenha e vai fazendo a situação para poder acertar. Ah, essa questão aqui é muito boa, eu vou só resolver ela não, vou te dar um monte de dica nela, tá? Então vamos lá. Pedro e Paulo são operários de diferentes firmas de construção. Quando devem erguer um bloco de 50 kg de massa até uma altura de 5 metros, Pedro faz com auxílio de uma rodana, enquanto Paulo faz com auxílio de uma rodana e uma rampa, conforme mostrado na figura. Analisando ambas situações, desprezando o atrito e o efeito do ar, e supondo que os blocos movimentam com velocidade constante, pode-se afirmar que, para erguer o bloco, Pedro exerce uma força de módulo, quer dizer, maior, menor, que é exercida por Paulo. E o trabalho realizado por Pedro é menor, igual, né? Que o trabalho realizado por Paulo. Ele compara os trabalhos, então, galera, ele compara os trabalhos e a força. Primeiro, ele quer saber sobre a força, né? Depois, ele quer saber sobre o trabalho. Bom, logo de cara, se poderia o quê? Como fazer isso aqui? Olha, um trabalho depende do quê? Somente da altura, né? É uma força conservativa, como a gente viu na primeira questão. Então, os dois vão levar para a mesma altura, não importa a trajetória. Então, galera, eu posso dizer que o trabalho já é igual. Então, você pode eliminar, nos olhos só, já pode eliminar quantas questões? Ó, a primeira, letra A, e pode eliminar aqui, ó, as outras, maior, só ficar entre duas. Beleza? É uma dica só que eu dou para vocês aí, ó. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui a força-peso, né? Então, a força-peso aponta para baixo, como eu falei com vocês, é uma força conservativa, ela não depende da trajetória, né, do objeto, né, vai percorrer. Então, esse aqui é um exemplo de força conservativa. Outros, posso dizer que a força gravitacional, a força elástica, tem força elétrica também, são forças conservativas, né? E forças não conservativas, galera, que ela depende da trajetória, é a força de atrito, né? De resistência do ar, força normal, são exemplos de forças não conservativas, né? Voltando aqui para vocês, para reforçar essa ideia que é muito importante. Então, galera, como eu falei com vocês, de cara, você já sabe, então, que o trabalho do Pedro é igual ao trabalho do Paulo. Então, já sabemos uma coisa no olho. Agora, as outras. Como saber a força? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai aplicar aqui, ó. Ele falou, galera, que a velocidade é constante. Ó, se a velocidade é constante, Pedro e o peso têm a mesma força. Desculpa. Pedro e a força-peso, a força de Pedro e a força-peso são iguais. Por quê? A força resultante é zero, primeira lei de Newton, então essas forças só podem ser iguais. Então,
a força que Pedro faz é igual à força peso, massa vezes G. Beleza? Na situação do Pedro. Agora vamos estudar a situação do Paulo. Para saber a força, ele também, a velocidade aqui é constante, então a força de Paulo é igual à força em px, que a gente tem que decompor, já que está numa rampa, num plano inclinado, né? Então, como que a gente vai fazer? Olha só. Para você decompor, você bota um gráficozinho, né? Esse é um ângulo B. Eu botei aqui, ó, 90, θ, os ângulos de um triângulo interno, certo? A soma desses ângulos, galera, dá 180. Se eu passar o 90 para o outro lado, o que nós temos? Eu tenho que esses dois ângulos somados tem que dar 90, não é? Então, o objetivo meu de mostrar isso para vocês é que eu quero achar esse ângulo aqui, ó. Que esse ângulo que a gente vai calcular, que interessa para a gente. Então, esse ângulo, ó, se somar com B, tem que dar 90. Então, isso aqui só pode ser o quê? O θ. É assim que a gente acha o valor de θ. Então, nós temos aqui, ó, essa é a situação. Então, nós temos aqui o Px, a força em x, beleza? E para calcular ele, eu levo ele para cá, e aí nós vamos aplicar, né, o seno. Seno é igual ao cateto oposto sobre quem? Hipotenusa. A hipotenusa é a força-peso. Então, a gente já acha o valor de Px. Px é igual a peso vezes o seno. Beleza? Então, a gente já tem o valor do Px. Ou seja, nós temos o valor da força de Paulo, que é o peso vezes o seno. Seno, já falei com vocês, é igual a meio, né? Seno de 30. Então, a força que Paulo faz é metade do peso. Olha só que bacana. Se a força que Paulo faz é metade do peso, posso passar o 2 para lá multiplicando. E lembrando que Pedro, a força que Pedro faz é igual a peso, eu posso substituir. Olha só. Então, a força que Pedro faz é igual ao dobro da força de Paulo. Então, galera, a resposta aqui seria maior, né? Olha só, nós conseguimos provar que é maior. E igual. Resposta, então, seria a letra C. Questãozinha muito boa, né? Você poderia, se você não soubesse calcular, você poderia estar chutando aqui naquela ali, entre aquelas duas. Suas chances seriam maiores de acertar. Mas aí eu mostrei para você como que calcula. Eu fiz todo o processo. Não significa que você vai ter que fazer todo esse processo. Você pode ir direto, né, sabendo o que vai dar ali no triângulo. Decompondo as forças aqui, ó. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e vamos para força elástica, depois força e energia mecânica. Logo, logo também elétrica. Vou pegar bastante aí, o mês de setembro todinho, falar de elétrica com vocês, né? Beleza? Um abraço então e valeu!